A aula de hoje é sobre o sistema de relações de trabalho no Brasil. Nós temos que lembrar que todo o país constitui um sistema próprio de relações de trabalho, que inclui as instituições que vão garantir a efetivação dos direitos, os próprios direitos trabalhistas e a proteção social aos assalariados. No caso brasileiro, o nosso sistema de relações de trabalho, que está em vigor até os dias atuais, foi construído, consolidado nos anos 30, 40 do século XX, num contexto muito particular. Ele nasceu junto com a estruturação do Estado Nacional e a partir do governo Getúlio Vargas, quando este buscou implementar um projeto de industrialização do país. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção na aula nossa é que para entender o nosso sistema de relações de trabalho é fundamental considerar ele como um elemento do projeto que foi desenvolvido no Brasil a partir de então. Ou seja, um projeto que buscava industrializar o país com uma forte intervenção do Estado, portanto, intervencionista, um Estado que fomentou o desenvolvimento econômico. O sistema brasileiro de relações de trabalho apresenta algumas especificidades. Ele foi construído dentro de um projeto mais geral de reorganização da nação brasileira. E ele foi implementado já numa perspectiva de evitar que o conflito de classe se instalasse quando a industrialização se desenvolvesse no Brasil. Então, por exemplo, uma das primeiras ações do governo da Aliança Liberal, o governo revolucionário de 1930, foi a criar o Ministério do Trabalho e da Indústria e do Comércio no mesmo órgão, que sinalizava claramente um projeto de industrialização, mas em que as classes sociais estivessem incluídas dentro dele, colaborando uma com a outra. Esse modelo de relações de trabalho, portanto, ele busca uma colaboração de classe, uma harmonia social, busca evitar o conflito. Porque, como é conhecido para a história já passada, todos os países que se industrializaram provocaram conflitos de classe. E aqui também, quando esse processo começa a ser desencadeado, a tendência é de provocar conflito de classe. Então se cria um modelo, de certa forma, para tentar evitar que esse conflito se explicite de forma mais intensa dentro da sociedade brasileira. Também é um modelo corporativo estatal. Por quê? Porque o Estado tem prerrogativas importantes no estabelecer as regras da relação de emprego e também as regras de funcionamento das instituições, tanto públicas, estatais, como do movimento sindical. E um terceiro aspecto, que esse modelo, ele procura incorporar os trabalhadores e a burguesia nascente dentro dele. Os trabalhadores, eles são incorporados a partir de uma ideia básica de valorização do trabalho. Por quê? O Brasil é um país com tradição escravocrata, onde que o trabalho era absolutamente desvalorizado. Quem trabalhava não é cidadão. Agora, com o capitalismo, com o trabalho livre, assalariado, que a base do desenvolvimento é dada a partir do trabalho, você precisa valorizar o trabalho. E como se valoriza o trabalho? Reconhecendo que o trabalhador é um sujeito de direitos. E os setores industrial, burguesia, elas foram incorporadas porque o projeto beneficiava fortemente, além disso, abrir espaço para o setor empresarial participar dos grupos técnicos e dos órgãos e instâncias que definiam as políticas econômicas do país. Então, essa institucionalidade toda que foi criada nos anos 30 e 40, que tem a ver com esse projeto de desenvolvimento, é um sistema corporativo, mas é um sistema que apresenta também ambivalências, apresentam ambiguidades que nós queremos destacar isso. Mas para poder entender isso, vamos entender primeiramente quais foram os aspectos que compõem esse sistema. O primeiro grande aspecto que compõe esse sistema é um conjunto de direitos individuais. Um segundo aspecto é o sistema de organização sindical. Um terceiro é a regulamentação da negociação coletiva. O quarto são as instituições responsáveis pela efetivação dos direitos. Vamos explicar cada um deles. O primeiro, é conhecido por todos nós que nós temos uma consolidação do Lei do Trabalho com 922 artigos. Uma parte importante dessa consolidação, ela estabelece a forma como a relação de emprego é utilizada na sociedade brasileira. Então, portanto, há um conjunto de direitos bastante amplos assegurados para todos os trabalhadores. Férias, 13º, licença maternidade,
descanso semanal remunerado, jornada de 8 horas, etc. Então, portanto, se nós olharmos para a época, é um sistema considerado progressista, que se inspirou nas constituições mais modernas, no sentido de assegurar um grau de proteção aos trabalhadores assalariados brasileiros. Mas, se ao mesmo tempo ele é progressista, ele apresenta suas limitações. A primeira, ele se constituiu de forma seletiva. Por que é um sistema seletivo? Porque você foi incorporando aos poucos os trabalhadores dentro dele. Primeiro, só valia para os trabalhadores da indústria e do comércio. Depois se incluiu os trabalhadores rurais, isso só foi conseguido plenamente a partir da Constituição de 88, e mais recentemente se incorporou as trabalhadoras domésticas, ainda que permanece com o estatuto de direitos inferior aos demais trabalhadores. Tá? Mas então tem um caráter seletivo. Segundo lugar, ele apresentou na sua história pequena efetividade, ou seja, existe uma tese que mostra que, no caso brasileiro, o setor empresarial descumpre muito fortemente a legislação trabalhista. Então, a tese é que o crime compensa, porque a fiscalização ela é frágil para pegar as fraudes, e quando a fraude é pega, as penalidades, né, para essa fraude são bastante baixas e não há uma responsabilização criminal por quem comete fraude trabalhista. Tá? Até hoje, nós temos o problema da efetividade dessas leis. Vários aspectos continuam sendo descumpridos. Por exemplo, nós temos hoje, em 1917, mais de 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros sem carteira de trabalho. Nós temos hoje, encontramos situações de trabalho análogo a escravo. Tá? E a terceira grande característica limitadora desse processo é que é um sistema que apresenta flexibilidade. Diferentemente que se argumenta, diz que é um sistema rígido, não. Se nós pegarmos os aspectos centrais da relação de emprego, ele é flexível. E essa flexibilidade se expressa fundamentalmente em dois aspectos para nós exemplificarmos. O primeiro exemplo é que a liberdade do empregador poder expedir sem precisar justificar. E a segunda, a possibilidade de negociar a redução de salário e jornada entre a empresa, o setor empresarial e o sindicato de trabalhadores. O segundo grande elemento constitutivo desse sistema é a organização sindical, que também é profundamente regulada pelo Estado. O Estado estabelece as regras como o sindicalismo brasileiro pode atuar. E, nesse sentido, ele tem uma ambivalência. Se, por um lado, esse Estado garante salvaguardas para os sindicatos poder funcionar de forma permanente, como, por exemplo, garantindo a estabilidade dos direitos sindicais, como, por exemplo, permitindo que as regras coletivas que alteram a relação de emprego só possam ser realizadas por meio da intervenção do sindicato, né, por meio da negociação coletiva, permitindo formas de financiamento dessa organização sindical. Por outro lado, o Estado mantém o sistema de controle sobre essa organização sindical, né, e não permite que os trabalhadores decidam livremente como eles querem se organizar. Ele estabelece as regras de como essa organização acontece. Isso ocorre pelo princípio da unicidade, né, pelo um sistema confederativo bastante engessado. E nós queremos destacar, nesse sentido, que, se por um lado o sindicato consegue ter as bases para poder funcionar, por outro lado tem os mecanismos de controle. Se nós olharmos do ponto de vista histórico, nós vamos ver que esse sistema apresenta grande flexibilidade. É o mesmo sistema que se ajusta e serve para a ditadura militar poder controlar e intervir nos sindicatos, e é o mesmo sistema que serviu para os trabalhadores, em alguns momentos da história, organizar as suas lutas a partir dos sindicatos oficiais. O terceiro grande aspecto, o sistema de negociação coletiva, que tem a mesma lógica do sistema de organização sindical, um controle bastante extensivo do Estado de como a negociação pode ocorrer, inclusive prevenindo que os conflitos possam se explicitar na sociedade, mas ao mesmo tempo garantindo que essa negociação se efetive na sociedade. O quarto grande aspecto, inclusive já foi tratado em outra aula pela professora Magda, então vou só destacar, que é a constituição de uma série de instituições públicas que vão ser responsável pela efetivação do direito do trabalho, porque vão dirimir os conflitos coletivos existentes dentro da sociedade. Mas não só resolve os conflitos, como também estabelece parâmetros de como esses direitos vão ser efetivados na sociedade. E, portanto, aqui nós temos três instituições bastante importantes: a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Sistema de Fiscalização do Ministério do Trabalho. São três instituições que
cumpre um papel importante no nosso arcabouço institucional legal. Ou seja, em síntese, nós podemos dizer que nós temos um sistema de relações de trabalho que alguns autores classificam como um sistema legislado misto, ou seja, o peso da lei na definição das regras é muito importante, mas há um espaço para os atores sindicais negociarem acréscimos a essa legislação básica existente no arcabouço legal institucional brasileiro. Agora, com a reforma, se alterou um pouco essa regra, porque permite os sindicatos negociar direitos rebaixados daquilo que está dentro da nossa legislação. Tá? Mas ainda nós temos um modelo que o peso do Estado na definição das regras que regem a relação de emprego é muito forte. Muito forte. Isso é muito importante porque nós temos uma classe trabalhadora muito heterogênea, onde os sindicatos têm, em alguns setores, pouca capacidade de assegurar um sistema de proteção mais amplo. Tá? Portanto, esse sistema histórico, mesmo que ele apresentou pouca efetividade, ele significou um sistema de proteção para os mais assalariados, especialmente para os trabalhadores que estão na base da estrutura social. Né? Mas, no período recente, esse sistema começa a enfrentar grandes mudanças, como já foi abordado, está sendo abordado em outras aulas, onde as bases desse sistema começam a ser fragilizadas, especialmente com a reforma trabalhista realizada em 2017 pelo governo Temer.